Boa tarde, irmãos, graça e paz para todos. Bom, é com muita honra que eu estou aqui fazendo parte do programa Cantinho da Roça, do quadro Fé, nosso irmão Ivan na Fé. Graças a Deus, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer aos telespectadores que nos assistem. E eu tenho certeza de onde você está, se você ter fé, você já está sendo abençoado. E é com muita honra, no quadro da fé, que nós estamos aqui no programa Cantinho da Roça, do nosso amigo Ivan na Fé. E eu agradeço e louvo a Deus pela vida dele, porque se ele chegou aqui onde ele chegou, é porque ele plantou. E hoje ele está colhendo tudo aquilo que lá atrás ele vem semeando, aonde lá atrás ele vem plantando. Por quê? Porque ele teve fé de ele chegar aonde ele chegou, e fé em Deus. E quando nós falamos de fé, meu querido, quando nós falamos de fé, nós lembramos de quem? De Abraão. Abraão foi qualificado como pai da fé. E eu gostaria de deixar uma palavra para vocês, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, que vai dizer assim, o tema é: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Vai dizer assim, Gênesis capítulo 12, versos 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Olha a palavra e a promessa que Deus faz a Abraão. Deus pede para Abraão sair da tua terra e do meio da tua parentela, e vai para uma terra que ele irá mostrar. Ou seja, olha o tamanho da fé de Abraão. Abraão obedece a ordem de Deus e vai para um lugar que nem mesmo ele sabe, mas ele tem fé e acredita nas palavras de Deus. E nós vemos aqui que quando Deus faz essa promessa a Abraão, Abraão aqui está com seus 75 anos de idade. Ou seja, quando Deus libera uma promessa na vida de Abraão, Abraão não é mais um jovem, ele não é mais um moço, mas só que quando Deus escolhe alguém para lhe fazer promessas, Deus ele não olha a idade que a pessoa tem, Deus não olha a conta bancária que a pessoa tem, Deus olha para o coração da pessoa, porque Deus escolhe. Não é nós que escolhemos a Jesus, não é nós que escolhemos andar, é Ele Deus que nos coloca, Ele é Deus que nos escolhe, meu querido. E quando Deus se escolhe, você tem que falar: eis-me aqui. Porque Abraão vai para um lugar que nem mesmo ele sabe aonde é, mas ele tem fé e acredita nas palavras de Deus. Mas o interessante aqui, que quando ele recebe uma promessa e vai, ele não olha para a dificuldade, ele não olha para aquilo que ele vai passar, porque ele crê em Deus e confia que no meio da sua caminhada, que no meio do seu processo, Deus enviará recursos para ele se manter, para ele acreditar, para ele alcançar o propósito, para ele alcançar a promessa que Deus tem para ele. O que nós vemos no dia de hoje, porque muitas pessoas, elas desistem da promessa de Deus, porque elas desistem do meio do caminho, porque elas não conseguem, porque primeiro elas querem viver a promessa, para depois viver o propósito. Ou seja, a pessoa recebe uma promessa hoje, mas ela não quer viver o processo, ou seja, ela vai desistir no meio da caminhada. Porque quando você recebe uma promessa de Deus, pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pois pode acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a promessa de Deus para se cumprir na minha vida e na sua vida. Muitas pessoas hoje em dia, elas desistem no meio da caminhada, porque elas querem viver a promessa de um dia para o outro, elas querem viver a promessa, mas elas não querem suportar o processo. E quando nós falamos de processo, meu querido, quando nós falamos de processo, nós lembramos de quem? De José. O processo que José passou. Nós lembramos de Davi, o processo que Davi passou. Davi, entre seus 14 a 17 anos de idade, ele é ungido como rei. Mas quando ele é ungido como rei, não é da noite para o dia que ele vai virar rei. Davi volta para o campo para apacentar ovelhas. Aleluia, Jesus. Ele não vira rei de um dia para o outro.
Ou seja, ele passa por um processo. Daqui a alguns anos, acho que uns 30 anos, 33 anos, Davi, ele vai tomar o teu trono. Mas antes ele teve que passar por vários processos. Davi teve que ser perseguido pelo rei Saul. E outro também nós lembramos de quem? De José. José, aos seus 17 anos, ele recebe uma túnica, ele tem um sonho. Mas o que acontece? José, ele é jogado numa cova, ele é jogado numa cisterna, ou seja, num buraco grande e vazio. Olha o processo que José tem que passar. Os teus irmãos até pensaram em matar José, mas José não desiste dos teus sonhos. Aquilo não é o suficiente para fazer José desistir dos seus sonhos. José, ele é vendido como um escravo. Mas qual foi o final? Ele suportou. Ele passou anos e anos e anos e anos pelejando, acreditando na promessa do Senhor Jesus, até que ele vira quem? Governador do Egito. E assim ele pode passar, e assim ele pode salvar a tua família da fome e todo o seu povo. Olha o tamanho do projeto que Deus tinha para José. Olha a promessa que Deus faz para José. Mas antes ele tem que passar por um processo. E assim é na vida de Abraão. Abraão, Deus vem fazendo promessas a Abraão. E logo mais na frente, Deus fala, no capítulo 13, verso 16: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Lá no capítulo 15, no verso 5, vai dizer: olha para o céu e conta as estrelas, sei que é que podes. Ele diz: será assim a sua posteridade. Deus, ele vem fazendo as promessas a Abraão, e Abraão vai continuando acreditando na promessa do Senhor Jesus. E quando isso acontece, ele não desiste, mas precisamos passar por um processo. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Essa é uma palavra que eu deixo no coração. Antes, quando Deus fazer uma promessa na tua vida, confia e passe pelos processos, que Deus vai te abençoar lá na frente. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, que você aí do outro lado seja abençoado, em nome de Jesus. Amém.